Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, sempre procurando trazer aí um estudo, alguma coisa para os irmãos que vai edificar, né, ou falar contra alguma coisa que eu não concordo, e os irmãos sabem que eu não concordo com a doutrina do calvinismo, com a doutrina de tirar a divindade de Cristo. Eu acho que isso está errado, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre essa doutrina que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Será que é isso que a Bíblia nos diz? Será que é isso que a Bíblia diz para nós? Então, antes de começar o estudo, por favor, aí, se vocês não se inscreveram, peço que se inscrevam no canal e compartilhem os vídeos, amém? Se você tem dúvida dessa questão. Então, nesse ponto, eu não concordo com o irmão Alisson Dias, né? Concordo com algumas coisas que ele fala, mas nesse ponto eu realmente não concordo. Eu prefiro seguir o que está escrito na palavra de Deus, amém? Do que ficar dizendo algumas coisas ali que talvez não estejam dizendo na palavra, ok? A gente já vai entender o porquê. Meus irmãos, o primeiro é a gente entender o que significa estar salvo, né? E o que significa estar liberto. Nós temos que entender que nós estamos no processo de uma caminhada. Nós ainda não estamos salvos de fato. Porque Pedro fala que a salvação vai se manifestar no último tempo, ou seja, no último dia. Daniel fala que todo aquele que for achado inscrito no livro, naquele dia o teu povo será salvo. Então é isso que você tem que ter em mente. Nós estamos num processo de uma caminhada. Em todo o livro de Hebreus, vocês vão ver que o escritor de Hebreus está mostrando que nós estamos naquele caminho onde nós saímos do Egito, estamos no deserto em direção à terra prometida. E assim como alguns falharam naquela caminhada, você vê que o mesmo pode acontecer conosco. Isso a gente pode ver mais pra frente, ok? Não quero falar nesse ponto agora. Agora, veja o seguinte, meus irmãos, quando você diz que uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, perdão, você tem que pensar o seguinte: isso vai criar uma certa arrogância nas pessoas. Essa doutrina ela vai influenciar até no pré-tribulacionismo, sabe por quê? Porque quando as pessoas pensam que uma vez salva e salva para sempre, elas vão se tornar arrogantes e vão dizer assim: eu posso pecar o quanto eu quiser, que Deus vai me perdoar. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Então você percebe como a pessoa ela fica com o pensamento: eu vou sair um pouco para o mundo, eu vou um pouco para o mundo, depois eu volto porque Deus vai me salvar. Né? Será que é isso que a Bíblia vai dizer? Então eu quero usar uns textos do Antigo Testamento mesmo. Que esses textos, eles mostram o que Deus pensa. E o escritor de Hebreus vai utilizar esses textos para formar o que está em Hebreus. E será que Deus ele tem prazer nisso? Será que Deus ele aceita esse pensamento de que uma vez salvo e pode pecar e vai continuar salvo? Será que é isso que a Bíblia vai dizer? Então em Números 15, verso 29 até o verso 31 vai dizer. Está no computador e a câmera está na frente, tá? Então vou ter que me virar aqui um pouquinho. Diz assim: tanto para o natural dos filhos de Israel, para com o estrangeiro que no meio deles habita, tereis uma mesma lei para todo aquele que pecar por ignorância. Então essa lei fala do pecar por ignorância. Mas o que Deus vai falar sobre as pessoas que pensam que pode ficar pecando, que vão continuar salva? Ele vai dizer assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa voluntariamente ou atrevidamente, dependendo da tradução, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, blasfemou ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Tal pessoa será aniquilada do povo, e a sua iniquidade será sobre ele. E ainda fala Deuteronômio assim para nós: e acontecendo que alguém ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que conforme o parecer do meu coração, para acrescentar sede à bebedeira. O que ele está dizendo? Terei paz no meu coração para continuar a praticar estas coisas, né? Ainda depois de ter escutado tudo que Deus falou, e continuar praticando isso de forma voluntária, explícita. O que Deus fala para essa pessoa? O Senhor não lhe quererá perdoar, porém fumegará a ira do Senhor e seu zelo contra esse homem, e toda a maldição escrita nesse livro pousará sobre ele, e o Senhor apagará seu nome debaixo do céu. Então,
ainda que está no Antigo Testamento, isso não reflete o caráter de Deus? De que a pessoa que se diz salva e continua pecando, ainda assim Deus vai buscar ela? Será que é isso que o texto está falando? Ou o texto está falando que quando essa pessoa começa a pecar voluntariamente, querer pecar e colocar sede à bebedeira, Deus não está dizendo que vai excluir essa pessoa? É isso que está dizendo. Ainda diz que blasfemou o nome do Senhor, né? Então, quando eu vejo textos como esse, sabe, eu acho que dá um pouco de contradição com esses pensamentos. Porque nós vamos ver que o escritor de Hebreus vai utilizar esses textos para falar as coisas que ele tinha em mente. Nós já vamos ver isso. Então, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 6, nós vemos que ele está dando uma repreensão aqui. Só que você tem que entender que Hebreus 6 ele não começa em Hebreus 6. Ele começa lá em Hebreus 3. Onde ele vai dizer aqui, eu nem ia ler isso aqui, mas ele vai dizer assim. Diz assim. Nesse contexto ele vai dizer para nós que nós somos casa de Deus, que eu não achei aqui, tá? É que eu troquei de Bíblia. Ele vai dizer aqui, aqui ó, no verso 6. Mas Cristo como Filho sobre sua casa, a qual somos nós, tão somente se conservamos firmes a confiança e a glória da esperança que tivemos desde o princípio até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram-me as obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração. Estes sempre erram o seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aí ele vai falar, veja, portanto, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar dos Deus vivos. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Portanto, nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não foram todos os que saíram do Egito, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Vemos então que não puderam entrar por causa da incredulidade. E olha o que ele vai dizer no próximo verso. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós tenha ficado para trás. Então você vê que a todo tempo aqui, meus irmãos, ele está fazendo um contraste, né? De que você só pode ser participante das coisas que Deus te deu se você permanecer firme naquilo que você recebeu. Então o contexto do capítulo 3, capítulo 4, até o capítulo 5 vai tratar disso. Eu não vou ler por causa do tempo, ok? Quando você chega no capítulo 6, é uma continuação do que ele foi falado, que essas pessoas elas estavam demoradas em compreender os mistérios de Cristo. Então ele vai falar de batismos, ele vai falar de ressurreição, vai falar de juízo eterno, etc, etc. E ele vai citar uma frase que está linkando com o que foi dito atrás, que vai dizer assim: porque é impossível que uma vez os que foram iluminados e provaram do dom celestial e fizeram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Porquanto a terra que embebeda a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que a quem é lavrada, recebe bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, meus irmãos, várias vezes aqui ele está citando que essa pessoa recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é comparado à chuva. Por isso que ele vai dizer assim, porque a terra que embebeda a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aquele a quem é lavrada, recebe bênção de Deus. Então essa terra está recebendo a chuva como uma figura do Espírito Santo, como vai dizer em Joel, né? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E um pouquinho antes ele vai dizer
que Deus derramaria das primeiras e das segundas chuvas, fazendo que uma associação entre chuva e o Espírito Santo. E aqui ele fala em ser participante do Espírito Santo, ele fala em receber o dom de Deus, ele fala de ser iluminado. Nós sabemos que nós fomos iluminados por meio do quê? Por meio do Espírito, que vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3. Vai dizer assim para nós. Verso capítulo 3, verso 13. Diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, o iluminar que a Bíblia fala é o quê? É o iluminar do coração. Olha o que vai dizer em Efésios, capítulo 1, verso 18. Está aqui no computador. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da herança nos santos. Então você pode ver que a iluminação que Deus está falando é a iluminação do coração. É você tirar o véu do seu coração. E vai dizer assim: mas os sentidos deles foram endurecidos, porque até o dia de hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu se retira. Então, qual é o contexto que se acha que estava falando em Hebreus? Era que o véu foi tirado do coração deles. E eles passaram a enxergar a glória de Cristo quando esse véu foi tirado. Então, isso significa ser iluminados. E fala assim: ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito há liberdade, ou seja, tirar o véu. Você consegue compreender isso? Você tirar esse véu, ser iluminado, é por meio do Espírito. Mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória à imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quando você lê aqui em Hebreus 6, verso 4, que diz: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, ou seja, tiraram o véu, por meio da glória da face de Cristo, e provaram o dom celestial. O que é o dom celestial, irmão? A salvação não é o dom de Deus, não é o Espírito Santo, o dom da graça? O que significa isso daqui? Quem prova uma coisa é porque é participante dessa coisa. E se fizeram participantes do Espírito Santo, meu Deus, como é que uma pessoa pode dizer que isso aqui está falando daquelas pessoas que não se converteram? Se elas foram iluminadas, foram participantes do Espírito Santo, e participaram do dom, e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e caíram, sejam outra vez renovadas para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus, expondo ao vitupério. Porque a terra que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que por uma vez é lavrada, recebe bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. Então ele está dizendo que a pessoa que recebeu o Espírito Santo, a pessoa que foi limpada, a pessoa que foi iluminada, continua praticando e produzindo, não produzindo fruto digno, mas produzindo espinhos e abrolhos, ela está perto de ser castigada, perto da maldição. Agora, olha o que vai dizer em Hebreus capítulo 10. E lembrando que todo o contexto está falando para você lembrar daquilo que foi dito, daqueles que não perseveraram até o fim, lá no Egito. E vai dizer assim para nós, deixa eu achar. Lembra que eu falei no começo do vídeo de pecar voluntariamente? Olha o que vai dizer aqui. Lá diz, que quebrou a lei de Deus. Olha o que vai dizer aqui. Porque se pecamos voluntariamente, Hebreus 10, verso 26. Eu vou dar um pause aqui que eu estou ficando sem espaço, amém? Senão eu vou ter que fazer muito corrido.